Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais uma questão de raciocínio lógico, tá ok? O tema da questão de hoje é lógica proposicional, isso cai aí direto em algumas avaliações. Não sei qual é o teste que você tem para fazer, mas a chance disso aparecer é muito grande, tá? Se você é novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever, porque dessa forma o YouTube vai começar a te recomendar outros vídeos aqui que vão te ajudar a ganhar repertório e mais confiança, tá? Para você obter uma boa nota, ok? Eu imagino que se você caiu aqui é porque você está em busca de informações, né? Buscando se preparar aí minimamente para o seu teste, tá bom? Então a gente vai resolver essa questão aqui e no final do vídeo eu tenho um recado importante para dar. Considere a seguinte proposição composta. Então, qual é a proposição? Se o alfabeto tem 26 letras, então existem 10 algarismos. Ele nos dá essa proposição, né? Ou seja, ele está afirmando que se o alfabeto tem 26 letras, então existem 10 algarismos. E ele quer que a gente, nada mais nada menos, descubra qual é a negação dessa proposição. Talvez você não esteja familiarizado com esse tipo de questão, né? Talvez você nunca estudou raciocínio lógico na sua vida. Às vezes você pratica de maneira informal, mas aqui a gente vai precisar aplicar algumas regrinhas, tá? Eu, inclusive, sou contra decorar regras e tudo mais, mas aqui eu vou ensinar você a resolver essa questão de duas formas. A primeira é aplicando a regra seca aqui, onde, por exemplo, os meus alunos dentro do meu treinamento tem lá uma aula só para tratar dos casos específicos de lógica proposicional. Então tem uma lista extensa lá de exercícios onde a galera, depois que pratica bastante, já se sente confortável diante de um problema como esse. Essa galera não vai errar questões desse tipo, tá? E não só vão acertar, como vão acertar de maneira até rápida, ganhando tempo ali no teste. Então aqui eu vou ensinar usando a regra e depois eu vou ensinar também como a gente poderia resolver caso você não soubesse a regra. Será que dá para resolver sem saber a regra? Dá, utilizando um pouquinho da nossa intuição. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas dá para resolver também, ok? Então, a gente está diante aqui de uma proposição condicional, né? Com uma estrutura se, então. Ou seja, se algo acontece, então... Por exemplo, se uma situação A acontece, então B acontece. Como é, então, que na literatura a gente nega proposições com essa estrutura? Então, se você não sabe, vai descobrir agora, tá? Então, para a gente negar uma proposição condicional de se, então, o que a gente precisa fazer? Alguns passos. O primeiro deles, a gente vai manter um antecedente. Vitor, o que é antecedente? Eu vou pegar minha canetinha aqui, você vai entender o que é o antecedente. É como se a gente pegasse essa proposição original e quebrasse em duas partes. A primeira parte vai ser antes da vírgula. Vai ser essa turma aqui, ó. O alfabeto tem 26 letras, tá? Vou desconsiderar o se, marcar um x aqui, e no consequente, que é a segunda sentença dentro dessa proposição, é como se eu desconsiderasse o então. Então preste atenção, é como se a gente tivesse duas sentenças. Primeira delas, o alfabeto tem 26 letras. Segunda sentença, existem 10 algarismos. Deu para entender? Então, antecedente, quem é o antecedente? É quem vem antes. O alfabeto tem 26 letras. Quem é o consequente? Existem 10 algarismos. E qual é a regra que a gente aplica aqui, tá? Para negar uma estrutura como essa, a gente vai manter o antecedente. Então, a gente não vai mexer no antecedente. Vai continuar sendo o alfabeto tem 26 letras. Aí a gente vai trocar essa estrutura, vai tirar essa estrutura de se, então, e vai adicionar o conectivo e. E por fim, a gente vai precisar negar o consequente. Então, qual é a negação de, quando eu falo assim, existem 10 algarismos? A negação disso é afirmar que não existem 10 algarismos. Então, para você entender, utilizando essa estrutura, qual então é a nova proposição, ou seja, a negação da proposição original? Então vai ficar, o alfabeto tem 26 letras, lembra que eu tinha que manter o antecedente. Eu tirei a estrutura de si, então vou adicionar, vou conectar as sentenças pelo conectivo e vou negar o consequente. Então vai ficar, o alfabeto tem 26 letras e
não existem 10 algarismos. Então a resposta correta aqui dessa questão seria a letra D. Vitor, tentei fazer, né, antes de você começar a explicação e encontrei essa mesma resposta. Estou feliz que mesmo sem saber a regra, eu acertei. Legal, mas pode ser que você tenha errado. Então vamos entender aqui, vou até tirar aqui o destaque, né, da resposta, e a gente vai analisar uma por uma, sem regra, ok? Só para você entender. Então se eu sei, deixa eu pegar minha canetinha aqui, minha borracha, né? Vou apagar aqui, porque agora você já entendeu como é que funciona, né? O antecedente e o consequente, correto? Então preste atenção. Qual era a proposição original? Se o alfabeto tem 26 letras, então existem 10 algarismos. Vamos avaliar a alternativa A. Ele diz que se o alfabeto não tem 26 letras, então não existem 10 algarismos. Por que isso daqui é um erro? Porque o problema não me dá informações nenhuma a respeito de quando o alfabeto não tem 26 letras, o que acontece. Ele só me diz assim, olha, quando o alfabeto tem 26 letras, eu sei que a gente tem 10 algarismos. Mas quando não tem? Quando não tem, eu não sei. Pode acontecer qualquer coisa. Então, como pode acontecer qualquer coisa, eu não posso chegar a conclusão nenhuma. E também, de maneira similar, afirmar que é uma negação, considerando o fato do alfabeto não ter, a premissa do alfabeto não ter 26 letras, tá ok? Então, quando o alfabeto não tem 26 letras, de acordo com o problema aqui, pode acontecer qualquer coisa. Podem existir algarismos, perdão, podem existir 10 algarismos, podem não existir, podem existir 5 algarismos, podem existir qualquer coisa. Então, eu não posso, né, concluir que essa proposição que ele está dando na letra A é a negação da original. De forma análoga, se a gente analisar aqui a letra B e a letra C, a mesma coisa. E por que, Vitor? Eu não poderia marcar... Perdão, gente. Vou até beber uma água aqui. Por que eu não poderia marcar a letra B e a letra C também? Porque olha só, olha como é que elas começam. Eles sugerem que a negação, não, a letra B sugere que a negação da proposição original é a seguinte. O alfabeto não tem 26 letras ou não existem 10 algarismos. Ele está dando a ideia de que, olha só, ou isso daqui é verdade e a outra é mentira, ou isso daqui é mentira e a outra e não existir 10 algarismos é verdade, ou os dois sejam verdades, tá? Para que isso daqui seja verdadeiro, esses 3 cenários podem acontecer. Só que, novamente, eu não sei o que acontece quando o alfabeto não tem 26 letras. Pode ser que isso pode acontecer ou não. Então eu não posso afirmar que a negação da proposição original, ou seja, se o alfabeto tem 26 letras, então eu quero negar isso. Então, vou tentar explicar de um outro jeito. Vamos supor que eu estou conversando com você, não sei qual é o seu nome, tá? Não sei de onde você veio, mas vamos supor que a gente está tendo uma conversa. Em algum momento da discussão, do debate, eu falo assim, olha, se o alfabeto tem 26 letras, então existem 10 algarismos. Aí você chega pro resto do nosso grupo, considerando que a gente está numa mesa de bar, fala assim, ó, o Vitor tá mentindo. Isso que ele tá falando é mentira, tá? Aí vamos supor que uma terceira pessoa chegue e fale, ah, entendi, então quer dizer, então se é mentira, eu posso afirmar então que o alfabeto não tem 26 letras ou não existem 10 algarismos. Não, isso está errado. Porque, novamente, eu não sei nada a respeito quando a gente tem a situação do alfabeto não ter, né, 26 letras. Então, só eu já excluiria a B e a C. Ficaria com a D e a E. Vou deixar a D de lado, a gente já viu aqui, né, que é a nossa resposta correta. Vamos entender por que a letra E é falsa, não pode representar a negação, né? Se o alfabeto tem 26 letras, então, se o alfabeto tem 26 letras, então não existem 10 algarismos. Poxa, Vitor, eu marquei essa daqui. Porque se o enunciado está dizendo que se o alfabeto tem 26 letras, então existem 10 algarismos,
A negação disso seria eu, né, negar o consequente, ou seja, negar a conclusão. Mas não é assim que a gente deve pensar, tá ok? Lembra que, e aqui não vai ter jeito, a gente vai ter que recorrer à literatura. Como é que a gente nega, então? A gente mantém o antecedente, a gente nega o consequente, e aqui ele fez os dois, olha, ele manteve o consequente e negou o... manteve o antecedente e negou o consequente. Qual foi a única diferença? Ele não tirou a estrutura do se então e trocou pelo e, tá? Então, não dá. E aí, em linhas gerais, né? Por que a D faz muito mais sentido que a E? Que a E? Vamos supor que você ainda não se convenceu disso. Preste atenção, quando eu falo que se o alfabeto tem 26 letras, então existem 10 algarismos, não dá para uma coisa acontecer e a outra não acontecer. Tá? Eu estou condicionando uma situação a outra. A negação, então, é eu manter a minha premissa e dizer que a conclusão é falsa. Ok? É exatamente isso que a letra D está sugerindo. Num exemplo mais cotidiano, para a gente fechar aqui e a explicação não ficar tão extensa, vamos supor que a proposição original fosse assim. Se eu, Vitor, for ao Maracanã, então o meu time vai vencer. Ok? Vamos supor que você goste de futebol. Tá? Ou se não gostar, acredito que você vai entender no meu exemplo, mais cotidiano. Se o Vitor vai ao Maracanã, eu moro aqui no Rio de Janeiro, o meu time vencerá, ou o meu time vence. Como é que eu consigo negar isso? Olha, eu nego essa proposição dizendo que eu fui ao estádio e o meu time não ganhou. É diferente de eu dizer que se eu fui ao estádio, então o meu time não vai ganhar, ou então o meu time não ganhou. É diferente. É uma diferença sutil, mas tem diferença. Tá bom? Se você quer praticar mais exercícios desse tipo, tem questões aqui no canal de lógica proposicional. Agora, pode ser que lógica proposicional não caia no seu teste. Como é que você vai descobrir isso? Bom, os meus alunos têm todo o direcionamento, eu falo por baixo aí de 15 a 20 testes diferentes, tá? Só falando de empresas brasileiras, sem contar com o exterior. Então tenho isso tudo mapeado. Todo mundo que faz parte da minha comunidade de alunos recebe direcionamento de estudo, otimiza, né, o processo de estudo, ou seja, não perde tempo estudando temas que não vão aparecer no teste em questão, né, no teste que a pessoa tem para fazer. Se você deseja estar dentro dessa galera e não quiser perder tempo, me manda uma mensagem que eu consigo te explicar como é que os meus treinamentos funcionam, tá bom? Link aqui na descrição. Espero que você tenha gostado do exemplo de hoje. Esse vídeo, se eu não me engano, vai subir aqui no YouTube num sábado, então desejo um bom final de semana, de estudos para você. E eu espero que você continue acompanhando aqui o meu trabalho no YouTube, tá bom? Gostou? Deixa o like, deixa aqui seu comentário dizendo se a explicação ficou clara, se você gostou dos outros exemplos que eu dei, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço.